Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Brasil foi reconhecido hoje como área livre de febre aftosa sem vacinação. O novo status sanitário foi concedido ao país pela Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA, e aprovado durante a Assembleia Geral Anual da organização. O certificado foi recebido pelo diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Marcelo Mota. E quem conversa com a gente direto de Paris é o presidente da Farsul e vice-presidente de Relações Internacionais da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Gedeon Pereira. Presidente, dia de comemoração aí na capital francesa? Olha, Thaís, realmente estamos aqui em Paris, um momento histórico para a pecuária brasileira, para essa grande pecuária brasileira, em que nós acabamos de receber já o certificado de livre de aftosa sem vacinação. Realmente é um marco muito importante. Isso significa que o Brasil atinge uma maioridade entre os países que têm a sua agricultura, a sua pecuária mais importante. E o Brasil, como é um fenômeno, é um grande produtor mundial de alimentos, evidentemente que não poderia deixar de chegar nessa grande conquista e que acabamos de chegar hoje. Hoje o Brasil foi deliberado ou determinado como livre de aftosa sem vacinação. Isso significa que nós podemos acessar nos próximos anos a todo e qualquer mercado de proteína animal do mundo, porque, na realidade, isso também não evidencia só uma qualidade para a pecuária de corte, senão também para a suinocultura e até a própria avicultura, que, embora não tenha nada a ver com a aftosa, mas traduz que o Brasil realmente lida com esses temas sanitários com muita capacidade. E eu até aproveito, Thaís, e dou uma escapadinha, que agora estamos com esse problema de gripe aviária aí em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, e nós já estamos olhando isso aí também, com a capacidade brasileira de suas instituições públicas que cuidam de sanidade animal e trabalhando muito bem nesse setor. Então, isso é uma amostragem, quer dizer, coincidentemente ou não, gripe aviária lá, e o Brasil já está com contagem regressiva, numa atuação muito forte. O Brasil recebe um certificado aqui em Paris da ONSA, atestando sempre esta grande qualidade. O Rio Grande do Sul também comemora nesse mês de maio 4 anos já de área livre de febre aftosa sem vacinação. A consolidação do país como um todo agora, com o mesmo status, muda alguma coisa por aqui, presidente? Eu diria, Thaís, que resolve muita coisa, sim. E avança. Acho que para o Rio Grande do Sul não vai mudar mais nada, porque já estava, né? Agora é o território nacional que atinge esta grande realização. Eu não acredito que vá mudar muito este cenário, porque, na realidade, se nós olharmos, para a pecuária de corte em si, não teve ainda grande significado. Terá no futuro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas ainda não teve. Mas, seguramente que a suinocultura já está se beneficiando, creio eu, deste processo muito importante. Então, apenas esse país continental e que chegou no mesmo status rapidamente. Portanto, está todo o país hoje livre de aftosa, sem vacinação. Bem, presidente, o senhor fez uma conexão com a influenza aviária. Nesse dia de certificação internacional, como é que o senhor vê que o mundo enxerga a defesa sanitária animal aqui no Brasil? Alguma referência nisso aí na reunião? Eu, realmente, eles essa colocação não teve, porque foram vários países que receberam algum tipo de certificado em diversas zoonoses, eu diria assim, diversos problemas sanitários de origem animal. Então, na realidade, não há algum comentário, senão o grande diploma que recebeu o Brasil. Não, aí eu fiz essa conexão para dizer que os nossos serviços sanitários estão muito eficientes e muito atentos. Então, realmente é uma conquista importante. E eu te diria o seguinte: é mais difícil de que conquistar é, segurar esse status daqui para frente, né? Porque realmente a vigilância sanitária é muito superior àquilo que ocasionalmente nós viríamos antes com vacinação. Portanto, o Brasil atingiu um status superior.
Está bem, então, presidente da Farsul, Gedeon Pereira, obrigada por nos atender direto de Paris e parabéns pela conquista. A Farsul e a CNA têm participação nessa conquista. Realmente ficamos muito honrados, sim, e estamos aqui representando a nossa CNA, por determinação do presidente João Martins, juntamente com a nossa ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje senadora da República, que compõe a nossa equipe também, o que nos deu muito prazer e muita honra de estarmos aqui representando a pecuária brasileira. Obrigada. A gente vem acompanhando aqui no programa Granja na TV os desdobramentos do caso de influenza aviária em uma granja comercial em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro em uma granja comercial no país. Vamos saber agora qual o impacto disso na visibilidade do Brasil pelo mundo. A gente conversa agora com o Fábio Torquato, que é fundador da AgroTravel, formado em Relações Internacionais e que conhece o agronegócio pelo mundo através de viagens juntos aos produtores. Tudo bem, Fábio? Obrigado pelo convite aí, espero poder contribuir. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão dos fechamentos do mercado. É uma prática no mundo fechar mercados quando existe um caso de doença de notificação obrigatória. Isso foi uma coisa que aconteceu somente com o Brasil? Legal, Thaís, é importante a gente ressaltar que essa questão de sanidade animal e segurança alimentar, elas são cruciais no comércio internacional de qualquer produto e principalmente da proteína animal. Então, os países têm protocolos muito rigorosos e qualquer pequeno foco de doença, eles já reagem muito rápido com suspensão de importações e tudo mais. Então, foi o que aconteceu. E a Organização Mundial de Saúde Animal também ela exige uma notificação imediata nesses casos para já aplicar as medidas como abate sanitário, vazio sanitário, etc. Então, nesse contexto, existem duas possibilidades. Tem os países que realizam a suspensão total de importações, como aconteceu nesse caso agora com o Brasil, em alguns países, e tem os países que adotam a regionalização, ou seja, eles bloqueiam apenas a área afetada, então não deixam de importar do país como um todo, mas só daquela região específica. Tá? Então a gente teve esses dois casos aí com o Brasil nessa questão das aves. E aí, até o momento, a gente tem aí 24 países com suspensão total, então, e 17 aplicaram essa parte de regionalização, ou seja, apenas o Rio Grande do Sul ali foi isolado e eles ainda estão recebendo importações brasileiras de outros países, né? Então, são essas duas grandes diferenças aí que a gente precisa entender, mas isso ocorre não só no caso das aves, como tem acontecido agora, mas o mundo todo fica, né, em alerta com relação a todas as proteínas e demais produtos também que tem esse risco fitossanitário. Agora, Fábio, o Brasil foi o último grande produtor a registrar casos de influenza aviária em uma granja comercial. Outros grandes produtores ainda vivem esse problema, inclusive nos Estados Unidos, que tem afetado até a pecuária leiteira. Como é que o comércio mundial de carne de frango vai se ajustar, uma vez que os grandes produtores todos agora têm casos registrados? Não tem como fechar a compra para todos esses países, né? Exatamente. Na verdade, o Brasil ele tem uma reputação muito sólida nesse sentido sanitário, né? Então, são mais de 20 anos sem nenhum foco de doença em grandes comerciais, tem uma vigilância muito reconhecida. Então, os outros concorrentes do Brasil não têm a mesma escala nem a confiança que o Brasil construiu ao longo desses anos. Ou a Então, competitividade, né? exatamente. Então, assim, eu acho que com relação ao Brasil, a gente pode ver aí talvez um reposicionamento de concorrentes, né, em mercados estratégicos. E, por exemplo, Tailândia, Estados Unidos e alguns países da Europa já estão se movimentando para tentar ocupar esse espaço que essa oportunidade desse caso brasileiro apresentou. Mas o Brasil não apresentando novos casos e fazendo um bom controle da situação, não tendo também uma falha de comunicação, eu acho que não é algo que deve afetar muito a gente nos próximos meses. Então a gente está ansiosamente aí esperando que esse vazio agora sanitário aí são 28 dias depois do controle que a gente tem
quer apresentar uma nova comprovação técnica de que está controlado, e isso deve acontecer agora em junho. Então, estando tudo certo, o Brasil volta com seu protagonismo aí para esses mercados todos. E a questão diplomática é bastante importante nesse quesito. A gente vê que o Rio Grande do Sul teve há menos de um ano, em julho do ano passado, um caso de Newcastle, que é uma doença também que tem esse poder de fechar mercados. E a China, desde então, não voltou a comprar do Rio Grande do Sul. O que você acredita que precisa fazer para a retomada de mercados como esse, que é um mercado importante para o Brasil, uma vez que o país tem essa credibilidade toda que você já mencionou? O Ministério da Agricultura, o MAPA, o Itamaraty, eles estão em contato direto com embaixadas e os órgãos internacionais, e eles têm uma relação muito boa. A gente tem relações políticas e comerciais muito sólidas, principalmente com os países, os maiores parceiros, como a China, os países árabes. Então, isso ajuda muito nas negociações. É, o que acontece é o seguinte: a gente vê que o Brasil ele tem desenvolvido, e o Mapa tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, de desenvolver novos mercados e está constantemente consolidando essas relações. A gente teve uma missão agora recente, até a semana passada, o Mapa estava com uma missão comercial na China para justamente tratar questões relacionadas ao agro também. E a gente vê que isso tem efeito, caramba, tem surtido efeito muito forte no nosso posicionamento. Então, você vê que apesar dos bloqueios, são 160 países que a gente exporta frango, a proteína do frango. E apesar desses bloqueios, a gente ainda tem 128 mercados que seguem abertos, ou seja, 80% da nossa clientela internacional ainda segue sendo atendida de forma normalizada. Então, isso é muito importante que o governo brasileiro tem feito um excelente trabalho nesse sentido para que a gente não dependa de alguns mercados somente. Então, os mercados-chave, a gente tem trabalhado cada vez mais fortalecer, mas também abrir mercados com outras oportunidades para os produtores brasileiros. Fábio, antes da gente encerrar, esse trabalho da AgroTravel leva produtores para conhecer a realidade do agro em diferentes países. Você que viaja pelo mundo conhecendo o agro em outros grandes produtores, como é que você enxerga o agro brasileiro tendo essa perspectiva? Olha, Thaís, o agro brasileiro com certeza é um dos mais respeitados do mundo. Então, o mundo sabe da importância que o Brasil tem na segurança alimentar, na produção de alimentos. Então, onde a gente vai, a gente é muito respeitado, a gente faz missões para vários setores diferentes. Então, desde a pecuária, grãos, frutas, a gente sempre tem um feedback muito positivo. E isso é muito legal, porque às vezes o brasileiro não valoriza tanto o nosso agro. E quando a gente chega lá fora e é muito elogiado, a gente vê que realmente falta nós termos um pouco mais de orgulho aí de todo esse trabalho maravilhoso que é feito pelo agro e de forma séria e responsável e com muita eficiência também. Muito bem, Fábio. Então, para a Muito gente bem, então só para finalizar a essa gente questão da encerrar influenza, então os próximos essa passos conversa a falando contar sobre esse esse caso prazo de específico 28 de dias, agora é influenza, trabalho árduo os do próximos setor passos e do aí a governo para contar esse superar essa prazo que você questão? mencionou de junho. Sim, com certeza. A gente tem que ficar alerta, sem dúvida nenhuma. E agora a gente vai esperar aí esses relatórios e tendo uma comprovação técnica aí de que foi tudo controlado. A gente espera uma retomada gradual aí a partir de julho. Os mercados devem começar a reconhecer essa regionalização e podem começar a liberar já. Então, estando tudo certo, acho que a partir de agosto aí a gente já deve ter os fluxos de comércio normalizados. E é isso, a gente tem mantido aí a, a atenção nesses casos para controle e evitar que isso se torne um problema maior, né? Por enquanto foi algo grave, mas foi muito controlado e muito bem controlado e também foi algo específico. Então agora a gente tem que tomar muito cuidado para que não surjam novos casos pois isso pode afetar a nossa confiança e a confiança dos outros países no Brasil. Muito bem, agradeço a participação do Fábio Torquato, da AgroTravel, especialista em relações internacionais. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada.
A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta com outras informações. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Quase 25 bilhões de reais em vendas. Esse foi o resultado da indústria brasileira de máquinas e equipamentos no mês de abril. O número representa um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o relatório da ABMAQ, a Associação do Setor. O estudo revela que o resultado foi impulsionado tanto pelo mercado doméstico, que cresceu 6,8%, quanto pelas exportações, com uma ampliação de 14%. Quinta-feira é dia de falarmos sobre o direito no campo com o advogado especialista em direito do agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Bom, Thaís. Tivemos na semana passada uma reunião do Conselho Monetário Nacional com o anúncio do aumento do percentual de recursos que as instituições financeiras devem dedicar ao Plano Safra. O que significa isso nesse momento do ano, Torma? Perfeito. Nessa reunião da semana passada, que nós tínhamos uma grande expectativa que a prorrogação das operações de crédito rural aqui dos agricultores do Rio Grande do Sul seria votada e não foi. Bom, tivemos a aprovação de outras resoluções do Conselho Monetário Nacional e uma delas fala justamente sobre esse tópico que você mencionou agora, o aumento do percentual dos recursos que as instituições financeiras devem aplicar obrigatoriamente em crédito rural. Lembrando que nós já conversamos aqui, Thaís, em outros programas, sobre recursos do Plano Safra. Muitas vezes o pessoal acha que aqueles 400 e poucos bilhões de reais que o governo federal anuncia sai do nosso tesouro, sai do dinheiro público. Não é verdade. Exemplo disso é esse compulsório. As instituições financeiras precisam depositar junto ao Banco Central grande parte, um percentual considerável dos depósitos à vista, que é esse dinheiro que nós, clientes bancários, depositamos nos bancos. Desse dinheiro que vai lá depositado no Banco Central, o governo federal obriga essas instituições financeiras a aplicar um percentual em operações de crédito rural. Afinal de contas, crédito rural é uma política pública brasileira e, para tanto, precisa de recursos. Esse recurso não sai do cofre da Presidência da República, não sai do cofre da União, sai desse dinheiro que os bancos deixam parados lá no Banco Central do Brasil. Grande parte dos recursos do crédito rural saem de lá. E o que nós fizemos na semana passada, o que o Conselho Monetário Nacional determinou, é um aumento desse percentual. Então, agora 31,5% desse dinheiro que fica parado junto ao Banco Central, dinheiro das instituições financeiras, ele precisa ser aplicado em operações de crédito rural, da mesma forma que as cooperativas de crédito agora também vão ter que fazer esse depósito, só que daí de forma escalonada. Cada ano esse percentual vai aumentando. Para que serve isso? Porque o próximo Plano Safra está batendo a porta e nós precisamos mais recursos financeiros. E é a partir desse aumento, dessa participação que os bancos devem operar obrigatoriamente em crédito rural, que o governo entende que vai vir mais dinheiro para fazer o próximo Plano Safra, já que a coisa está difícil, já que os recursos financeiros estão poucos e que certamente o juro vai ser um calcanhar de Aquiles nesse nosso próximo Plano Safra, porque a Selic está muito alta e certamente o juro do Plano Safra vai subir.
Bom, agora você falou no começo do comentário sobre a expectativa dos produtores gaúchos em relação ao endividamento. Essa semana, também novos capítulos da novela, né, Torma? Uma troca de farpas entre o governo do estado e o governo federal nessa quarta-feira que a gente mostrou aqui no programa. Mas o ministro, na reunião da Comissão de Agricultura da Câmara, deu mais ou menos as tintas do que deve ser esse voto do Conselho em relação aos produtores gaúchos. Exatamente. E quando tu diz novela, é exatamente uma novela, porque nós temos até os capítulos, né? E onde é que nós podemos acompanhar essa novela? No Instagram. Tá a coisa mais linda de ver as autoridades se trocando farpas no Instagram. Olha só que ponto chegamos. Bueno, se tudo der certo, enquanto esse programa está indo ao ar, deve estar saindo a resolução do Conselho Monetário Nacional prometida pelo ministro. E digo se tudo der certo, porque nós sabemos que nós estamos desde março aguardando a dita resolução do Conselho Monetário, que vai prorrogar as operações dos agricultores. O ministro afirmou, depois daquele vídeo do governador Eduardo Leite disponibilizando recursos financeiros, o ministro correu e disse que sim, nesta quinta-feira vai sair a resolução do Conselho Monetário Nacional, que vai prorrogar as operações de crédito rural dos agricultores, de custeio e investimento, e acho que esse ponto é importante destacar, que são somente as operações de custeio e investimento, lembrando que crédito rural são 4 modalidades, existe ainda a agroindústria e a comercialização, que não vão entrar nessa regra, a exemplo do que aconteceu no ano passado, durante as enchentes, as resoluções também contemplavam somente custeio e investimento, evidentemente que vencíveis ou vencendas agora nesse prazo de 2025, porque nós estamos falando, afinal de contas, das operações de crédito rural do ano agrícola 24-25, ou seja, lavoura de verão, que foi feita lá em 24, as operações foram contratadas em 24 e vencem agora justamente, a maioria das operações estão vencendo agora, entre o dia 20 e o dia 30 de maio, portanto, essa resolução vindo hoje já chega atrasada, mas vai trazer um alívio para esses agricultores que estão com essas operações vencendo. A ideia é que se possa discutir securitização nesse meio tempo, e óbvio que o produtor fica preocupado com todas as outras operações, como, por exemplo, CPR, contratos particulares, contratos de crédito pessoal que ele tem com as instituições financeiras para tapar furo de custeio, para tapar furo de investimento. Certamente essas outras operações vão trazer muita dor de cabeça, porque, afinal de contas, nós estamos contemplando custeio e investimento que estão vencendo agora. Enquanto isso, nas estradas, no interior do estado, muitos produtores reunidos, mobilizados, prometem uma intensificação na mobilização para essa sexta-feira, independente do que vai sair nas próximas horas, né, Torma? Não, é corretíssimo, porque se nós tivermos efetivamente o cumprimento da palavra do ministro e agora, nessa quinta-feira, estiver saindo a resolução do Conselho Monetário, ela só vai suspender as operações. Suspender as operações nesse momento serve para quê? Para dar tempo de discutir uma medida eficiente que resolva efetivamente o problema do produtor, porque a prorrogação por si só não resolve o problema, só dá tempo. Portanto, nós não podemos deixar de lutar pela solução maior, que efetivamente nesse momento é a securitização. Muito bem, Torma, vamos continuar acompanhando essa novela no Instagram e aqui no programa também. Até a próxima semana. Estaremos aqui na quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigada. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá.